Muito boa noite e sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Talentos em Destaque. Dependendo de onde estiveres a nos acompanhar, estamos a começar um episódio incrível do nosso Talentos em Destaque. Eu sou o Simon Del Covino e estou acompanhado aqui com minha grande colega Arlete Pertence. É isso mesmo, Simon. Boa noite para você que está nos acompanhando aí em casa. Hoje temos a honra de conversar com um escritor, bancário e empresário que tem conquistado os corações de variadas pessoas, com certeza, com as suas obras. E vamos conhecer também um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. E então, fiquem ligados que hoje promete. Talentos em destaque, conectando talentos, inspirando futuros brilhantes. Sem mais delongas, vamos trazer para o nosso estúdio o nosso convidado, ele que é Fernando Valério Semedo Simão. Por favor, tenha bondade. Sim. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela disponibilidade de nos entrevistar, me convidarem para ser entrevistado por vocês. Então estou aberto às perguntas que me querem fazer. Tá? Ficamos muito felizes com sua presença aqui e estamos ansiosos a ouvir um pouquinho sobre sua jornada. Bem-vindo mais uma vez. Certo. Para começarmos, agradeceríamos de conhecer um pouquinho mais sobre Vinícius Valério. Bem, eu sou Fernando Valério Semedo Simão, como vocês já sabem. Amo a arte no seu todo. Sou escritor. Um aprendiz de escritor, não me considero escritor, né? Porque escritor eu acho que nós temos que estar já consagrados, já temos 2, 3, 4, 5 livros no mercado e pronto. Acho que sou um aprendiz de escrita e é o que mais amo fazer, além de motivar pessoas, guiar pessoas, cuidar de animais, amo animais e sou totalmente apaixonado por crianças. Já crio cavalos há mais de 20 anos, sou apaixonado por aqueles animais e amo interagir com pessoas, conhecer, saber mais sobre as pessoas. Eu sou um homem de porquês, gosto muito de porquês, por isso é que numa determinada fase da minha vida descobri essa veia, essa tendência a escrever, porque eu registrava tudo o que sentia no papel, tudo que o mundo, de certa forma, me transmitia. Quem já leu o meu livro, A Epiderme da Alma, num dos textos eu digo que eu vejo o mundo como permanentes recados. Eu vejo o mundo assim. O mundo está sempre a comunicar. Até quando não há ninguém a falar, eu olho para a natureza, olho para a sociedade, olho para uma árvore e sinto uma comunicação. Eu sou isso. Exato. E como descobriu sua arte e quando percebeu que seria essa sua paixão para a vida toda? Penso que nos anos 99 é algo muito engraçado porque eu passei muitos anos em Luanda. Então, nos anos 98, 99 mais ou menos, não sei, não lhe posso dizer com exatidão. Comecei a escrever, a registrar sentimentos e pensamentos no papel. E aquilo foi dando coisas mais ou menos grandes. E como eram sentimentos e pensamentos diferentes, fui tendo textos diferentes. Quando dei por mim, tinha 2, 3 textos, porque a maior parte das vezes em que
me apetecia escrever, eu estava com alguém, estava em casa de alguém, estava a interagir com alguém, eu escrevia e oferecia. Olha, senti isso agora. Olha, agora que estavas a dizer isso, que estavas a falar sobre, por exemplo, vá lá, os meninos de rua, ou estavas a falar sobre os rapazes que lavam carro na Mutamba, deu-me uma ideia. Eu tinha um texto muito engraçado que por acaso desapareceu e que dizia: vejo desespero no, naqueles rapazes que lavam carro na Mutamba e fogem da sua realidade fumando lhamba. E eu tinha umas rimas assim bonitas, vejo desespero na zungueira, que faz isso, vejo desespero no taxista, que percorre aeroporto, Rocha Padaria à procura do seu pão, uma coisa assim, tenho assim uma vaga ideia. E é muito interessante. Yeah. E eu gostaria de recuperar esse texto porque aquilo retrata muito sobre Luanda, muito mesmo, porque eu vivi lá muito tempo, uns 6, 7 anos. E então, foi lá onde eu comecei, estranhamente. Sou de cá, mas comecei a escrever lá. Então, eu tinha um livro, chamo livro, mas meu livro é um caderno daqueles grandes, em que registava tudo o que eu sentia e pensava. Aquilo andava comigo para todo sítio que eu fosse. Porque depois de descobrir que, afinal, aqueles textos tinham algum valor, alguma importância, eu então deixei de oferecer, passei a escrever e guardar os papéis. Quando tivesse tempo, passava limpo. Até hoje, no momento em que eu vos falo, tenho muitos papéis espalhados aqui pela casa, que vou encontrando e vou registrando num só caderno. Se me solicitarem, por exemplo, se pudesse, né? Claro, se fosse, por exemplo, um escritor já consagrado e me pedissem, por exemplo, precisamos de lançar de uma só vez 3 livros teus. Eu tenho material para isso, tenho muita coisa escrita, estou sempre a escrever. Então, é algo engraçado porque às vezes fico dias sem escrever. Já estou ali há mais de uma semana sem escrever. Mas, em contrapartida, quando às vezes dá aquela inspiração de escrever, sou capaz de escrever do princípio ao fim mesmo 5, 6 textos. E às vezes começo um texto e esse texto demora uma semana para terminar, porque vejo, agora vou falar, vou para onde? Dá um branco na cabeça durante muito tempo. Depois, há vezes que começo um texto, porque o processo geralmente é mental. Começa na minha mente. Eu crio o texto, o princípio do texto, e começo a escrever. E depois aquilo flui. Eu não crio o texto todo. Crio um princípio. Por exemplo, as tranças do chocalho. As tranças do... E eu aí começo. As tranças do chocalho fizeram isso, aquilo, não sei o quê. Quando eu me dou conta, sai um texto grande. Está a perceber? Será Exato. possível, escrevendo um texto para o talento sem destaque? Posso sim, Posso sim. Exato, uma história bastante incrível. É, E acho que o livro que está carregado na mão está hoje, né? Minha colega. Acho que é Isso. Tudo vai depender do nosso convidado. Mr. Valério, conta-nos quais foram as maiores influências da tua vida. Neste processo, teve algum artista ou uma pessoa que o influenciou? É algo engraçado, porque sempre tive o hábito de ler, sempre li muito. Por quê? Porque o hábito de leitura começa com o facto de que eu cresci gago. Não tinha vergonha de falar. Quando eu falasse, as pessoas riam-se. Eu demorava muito a falar. Bom dia. As pessoas riam-se. Então, evitava falar. Chegava num sítio, só observava. Não falas, não tem o que falar. Então ficava a observar. Então, naquela altura eu só estudava, era criança, né? Então, tinha muito tempo para brincar. Depois também não tinha mais tempo para nada. Já estudei, já brinquei. Vou fazer mais o quê? Interagir não podia. Tal brincar também era limitado, porque não podia brincar muito com pessoas estranhas, porque riam-se de mim. Era brincar com aqueles vizinhos mais próximos, com este, com aquele, não sei o quê. Então passei a ler. Comecei a achar interessante os livros, primeiro livros
em quadrinhos, histórias em quadrinhos, Tio Patinhas, Turma da Mônica, sei lá, aqueles livrinhos que existiam naquela altura. E então comecei depois a me interessar por outros livros. E deparei-me com um livro sobre relações humanas. Qual era o título? Acho que era Como Lidar com as Pessoas. Dale Carnegie. Acho que sim. Li. Meu pai sempre teve muitos livros. Então peguei naquele livro, comecei a ler. Achei interessante. Aquilo falava de pessoas. Como lidar com as pessoas, como ajudar as pessoas a vencerem barreiras. E aquele livro foi bom para mim também, porque eu tinha esse problema da gaguez. Certo. Então, comecei a ler aquele livro e comecei a me tornar mais confiante, porque no fundo aquilo era uma falta de autoconfiança que agravava o problema. Então eu fui me interessando mais por relações humanas. A partir daquele momento, comecei a me interessar mais pelas pessoas. Me interessando mais pelas pessoas, comecei a ultrapassar a gaguez e comecei a interagir mais. Interagindo mais, foram-me surgindo ideias, sugestões de como ajudar as pessoas. E aí fui caminhando ali. Li muito sobre Freud, interessei-me muito pela psicanálise, li muito sobre psicologia. E achei aquele mundo muito interessante. Interessei-me logo pela mente humana. Então, de uma maneira geral, resumindo e concluindo, eu não posso citar um autor, por exemplo. Há uma história de uma menina muda, cega, surda, e que passou a influenciar muita gente. Cresceu muito, fez, aconteceu. Acho que foi, não sei se foi a partir dela ou coisa assim, que criaram o Braille. Aquela história também me inspirou muito. Então, eu tive assim muitas pequenas fontes de inspiração. E aí, depois, numa só palavra, foi a própria sociedade, né? Vivemos nessa sociedade cheia de debilidades, com falta de quase tudo, de material, e com falta de quase tudo de emocional, né? Somos muito pobres de sentimentos, então havia muita coisa que se tornou normal, mas me magoava, me magoa até hoje. Sofrimento, as crianças que dormem debaixo das escadas, que dormem ao relento, os mendigos que ficam em todas as esquinas. Então, como fui escrevendo sobre isso, quando me dei conta, comecei a escrever sobre muita coisa. Baseando-se no que o Mr. Valério explanou, com quantos anos começou a escrever? Comecei a escrever aí aos 16, 17 anos, mas sempre dando pouca importância ao que escrevia. Nunca pensei que fosse de facto algo que pudesse ajudar as outras pessoas, incentivar, motivar, que é o que acontece hoje, né? Tenho um amigo que, por exemplo, diz que não viaja sem o meu livro. Para todo sítio que vai, ele está com o meu livro. Mas com essa idade comecei a escrever. E oferecendo, né? Eu escrevia e oferecia, não dava importância. Exato, acho que hoje também teremos uma oferta do Mr. Valério. Exato. Então, de uma certa forma, o legado do Mr. Valério já está patente, não só para quem o conhece, mas também para quem tem acesso ao livro do Mr. Valério. Eu penso que sim, penso que sim. Numa primeira fase produzimos poucos livros, é bem verdade. Pretendemos fazer uma segunda edição este ano. Já combinei com o meu braço direito, Eugênio, que vamos envidar esforços para lançarmos uma segunda edição deste livro, porque parece-me que há necessidade. Exato. E nós ficaremos felizes por ter mais uma obra do Mr. Valério. É isso. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos não só você que está em casa nos acompanhando, mas também o nosso convidado, Mr. Valério,
Muito obrigada por aceitar ser o nosso convidado de honra. Olha que hoje é a nossa primeira entrevista da segunda temporada. Talentos em Destaque. A voz do talento.